Olá, que bom que você está aqui, que você veio assistir a essa minha aula de hoje. Primeiro, eu quero agradecer demais a sua presença, né, a sua atenção e a sua disposição, o seu interesse, né, em me ouvir. E também quero agradecer a Moonshot nas pessoas da Roberta, do Tomazinho e do Marlon, que me deram mais essa oportunidade, né, de estar aqui numa semana pedagógica Moonshot. É uma honra muito grande para mim, uma alegria muito grande estar com você e com essa equipe maravilhosa da Moonshot. Hoje eu quero falar com vocês, nesse evento de hoje, né? Eu quero falar com vocês sobre as dificuldades que a gente pode criar para os nossos alunos, para eles aprenderem. Dificuldades para os alunos, Joana. Como assim? Gente, dificuldades desejáveis. Esse é um termo, né, do Bjork, Robert Bjork, a gente vai falar um pouco sobre ele hoje e sobre a Elizabeth Bjork, que cunharam, né, esse termo dificuldades desejáveis. Vamos entender hoje o que são, né, essas dificuldades desejáveis. Bom, será que a gente ensina da maneira correta? Será que a gente entende bem, né, como é esse processo de aprendizagem? Bom, um grupo de pesquisadores de Harvard tem uma opinião não muito animadora sobre isso, né? O que eles dizem, né? Eles dizem que na maioria das vezes nós estamos aprendendo, né, de maneira errada e pior, nós estamos ensinando, né, dando conselhos ruins de como aprender, né, para aqueles que estão ficando para trás. Quem são esses que estão ficando para trás? Aqueles nossos alunos, né? Principalmente aqueles que têm mais dificuldades. Bom, se a gente está dando conselhos ruins, ensinando coisas que não funcionam, como que a gente pode fazer então para que isso não aconteça? Primeiro a gente precisa avaliar, né, essas tarefas, essas atividades e esses conselhos que a gente fica dando para os nossos alunos, né? De como estudar, de como aprender. Por exemplo, né? Uma prática muito comum entre estudantes de todas as idades que têm, né? Tarefas de leitura para fazer. Esses estudantes, muitas vezes, né, são instruídos pelos seus professores para fazerem esse tipo de estratégia. Sublinhar, né, marcar o texto como sendo uma estratégia boa para lembrar. Será? Outra estratégia muito comum, né, é reler o material da aula, né? Ou até passar o caderno a limpo, como se no ato de copiar o caderno, né? Velho, o caderno que está desorganizado, e organizar esse caderno novo, fosse uma estratégia de estudo. Muitos professores, né, cobram isso dos alunos, que façam o caderno, que refaçam, que passem o caderno a limpo, né? Ou então que copiem do colega a matéria, se perdeu aula, né, para aprender aquela matéria. Ou simplesmente, né, reler o capítulo do livro, reler o texto que foi estudado na aula, muitas vezes isso vai até de para casa, né, como estratégia para lembrar daquelas informações em outro momento, na prova, por exemplo, né? Mas será que essa é uma boa estratégia? Uma outra estratégia que também é muito utilizada, né, que é muito comum entre alunos, é estudar na véspera da prova. Quem nunca, gente? Quem nunca? Estudar na véspera da prova. E tem gente, né, que passa a noite estudando para a prova no dia seguinte, né? Primeiro que, assim, de antemão, né, já vou dizendo para você, estudar a noite inteira não é uma boa estratégia, né?
Não utilize essa estratégia e nem dê esse conselho para os seus alunos, claro, né? Dormir é essencial para aprender, tá? A verdade, a gente aprende mesmo quando a gente dorme, porque se a gente não dormir depois de uma aprendizagem, aquelas informações não se consolidam, porque é durante o sono que as informações vão se consolidar. Então, essa, só por isso, já não é uma boa estratégia. Mas estudar na véspera da prova, né? Estudar bem pertinho ali do dia da prova, é uma boa estratégia? Depende, né? Depende se você não teve tempo de estudar em outro horário, né? Em outros dias, é a única forma que você tem, o único momento que tem para estudar, então tem que ser aquele momento. Mas será que é a melhor estratégia para aprender? Ok, vamos lá responder a essa questão. Gente, nenhuma dessas estratégias, né, é considerada uma boa estratégia para aprender. Elas são estratégias que enganam os alunos, tá? E nos enganam também, né, a nós, professores, que incentivamos o uso dessas estratégias, né? Eu acredito, assim, que professores não incentivam os alunos a estudarem na véspera da prova ou passar a noite inteira estudando, né? Mas sublinhar, marcar o texto, reler o texto, né? Reler o capítulo do livro que foi dado na aula, né? Do livro didático, são estratégias que os professores, né, recomendam aos alunos, até exigem dos alunos, mas essas não são boas estratégias para aprender, tá? E estudar na véspera da prova também, gente, não é uma boa estratégia para aprender. Mas, João, se essas coisas não são boas estratégias para aprender, né, por que elas são tão utilizadas por estudantes, né? Os alunos utilizam muito e os professores até recomendam, né? Por que eles se enganam dessa maneira? Né? Por causa da facilidade com que as informações, né, voltam para a memória, né, quando a gente faz essas estratégias, quando a gente utiliza essas estratégias, principalmente sublinhar e reler, né? Então, quando você sublinha, quando você volta naquilo que você sublinhou, né, aquilo já está familiar para você. Então, você pensa que já sabe aquilo. Seu aluno pensa que já sabe aquilo, tá? Então, como você utiliza essa estratégia e você tem essa sensação, né, que você já sabe aquilo, quando você volta naquilo que você sublinhou, então você recomenda, né, essa estratégia para o seu aluno também, mas não é uma boa estratégia, tá? Reler, né, e reestudar, né, também tem se mostrado, né, estratégias que não são eficazes. E da mesma forma, né, é a familiaridade com aquele material, com aquelas informações, que dá a ilusão de que você aprendeu, de que o aluno, né? Quando o aluno está fazendo isso também, ele tem essa ilusão. Então, quando ele está lá lendo, né, aquilo que ele sublinhou, relendo, né, ou relendo o material, o texto da aula, ou o capítulo do livro didático, né, ele tem a impressão que já sabe aquilo, então ele lê rapidamente, ele para até de estudar, ele não dá muita atenção àquele estudo, né, porque ele acha que já sabe. Tá? Quando chega na hora da prova, ou dali a uma semana, quando ele precisa daquelas informações para, né, resolver um outro problema, para fazer uma atividade, para fazer uma prova, para resolver uma questão, né, ele constata que aquilo não está mais na cabeça dele, né, que ele não se lembra mais daquilo. Né? E estudar na véspera, Joana, por que não funciona? Por que não é uma boa estratégia? Vai estar tudo fresquinho lá na cabeça, né? Na memória, se estudar na véspera. Porque se estudar muito antes, né? Vai esquecer até chegar na prova, já esqueceu tudo. Então, é melhor estudar na véspera. Essa é a ilusão,
tá? A ilusão de que se você não estudar na véspera, você não consegue, né, acessar aquelas informações de novo, né, no dia seguinte. E você realmente, né, tem uma vantagem quando você estuda na véspera, né? Dessa vantagem de que as coisas estão bem fresquinhas ali na cabeça, né? Mas se você só estuda na véspera da prova, se você não estudou antes, tá? Essa memória, né, que está fresquinha na sua cabeça na hora da prova, ela não permanece, tá? Ela vai ficar ali só durante algumas horas até você utilizar aquela informação, até o seu aluno utilizar aquela informação, até ele depositar aquela informação toda, tirar da cabeça dele e pôr no papel da prova, né? Ele vai guardar ele na cabeça, porque ele estudou na véspera, tá tudo ali. Mas quando ele anota aquela informação que ele tira da cabeça, né? Não fica nada lá. Depois da prova, normalmente ninguém nem se lembra mais da matéria. Uma semana depois já está estudando outra coisa, já esqueceu, né? O que aprendeu, né? Entre aspas, naquela véspera da prova. Tá? Então, essas três estratégias, elas são ilusórias, tá? Elas dão algo que se chama ilusão de fluência, tá? Que é um tema para outra palestra, isso é para uma outra aula, mas a ilusão de fluência é essa sensação, é essa ilusão que a gente tem, né? Que aprendeu, que já sabe aquela matéria, que já sabe aquele conteúdo, porque aquilo, né, está familiar para o nosso cérebro, mas que na verdade, né, não houve consolidação daquele conteúdo, daquelas informações. Mas então, o que funciona, né, melhor para aprender? Como eu devo instruir os meus alunos, né? Como eu devo fazer para que os meus alunos, né, se lembrem do que eu ensinei para eles, para que eles não esqueçam, né, logo depois da prova e para que eles consigam guardar aquelas informações e utilizar, né, aquelas informações quando eles precisarem, né, mais tarde, no futuro. Porque, na verdade, a aprendizagem é isso, né? A aprendizagem é essa capacidade, né, que a gente tem de reter uma informação na memória, sem precisar ficar pensando nela o tempo todo, né? E quando a gente precisa daquela informação, a gente consegue resgatar. Ela vai estar disponível, né, na nossa memória de longo prazo e a nossa memória de trabalho ou memória operacional, né, vai então encontrar aquela informação que eu preciso para resolver aquele problema, tá? Então, isso é aprender, né? E como desenvolver estratégias, como realizar estratégias na sala de aula, né, para que isso ocorra, né, dessa forma, da melhor maneira possível. Bem, esse artigo, né, foi escrito por esse casal de pesquisadores, Robert Bjork e Elizabeth Bjork, né, eles trabalham com memória e esquecimento no laboratório deles, com a equipe de pesquisadores, e eles escreveram esse artigo, né, dando essa resposta. O que é melhor para aprender? O que eu posso fazer para melhorar a aprendizagem dos meus alunos? Criar dificuldades desejáveis. Né? O que são dificuldades desejáveis? Né? São dificuldades que vão proporcionar uma aprendizagem melhor, uma aprendizagem mais eficaz, uma aprendizagem mais duradoura. Tá? Essas dificuldades desejáveis, né, elas são desejáveis porque elas levam a um objetivo que é essa aprendizagem duradoura, e são dificuldades. Por quê? Porque elas criam dificuldades para o aluno, né, para que ele não caia, né, no engodo, né, ou na ilusão de fluência, tá? Então, esse é o objetivo de se criar
dificuldades desejáveis, e é por isso que elas funcionam, porque elas quebram a ilusão de fluência, elas quebram aquela sensação, né, de familiaridade que engana o aprendiz, né, fazendo com que ele pense que ele já sabe, porque aquela informação é familiar, mas aquela informação ainda não está consolidada, né, na sua memória, tá? E que dificuldades são essas? Como que eu vou criar essas dificuldades? Bom, existem, né, algumas estratégias que são melhores estratégias. Então, ao invés, né, de reler o material, será que é melhor, né, eu conversar com o meu colega, contar para o meu colega, né, explicar para o meu colega a forma, né, como eu pensei para resolver aquele problema, discutir essas estratégias que eu utilizei para resolver o problema, né? Oferecer feedback para o meu colega e buscar feedback do meu colega, né? Ou da minha professora ou do meu professor. São estratégias, né? Que são mais difíceis, criam dificuldades, porque para você explicar, né? Como você pensou, para o aluno explicar como que ele pensou, como ele resolveu aquele problema, né? Ele vai ter que parar, não vai ser tão fluente, né, como se ele estivesse simplesmente resolvendo os problemas, ou simplesmente lendo uma questão, né, ou relendo um trecho do livro, ou reestudando, né? Ele vai ter um esforço maior, ele vai ter que gastar mais energia, o cérebro dele vai ter que gastar mais energia, o cérebro não gosta muito de gastar energia, mas por isso ele prefere, né, essas estratégias que dão essa ilusão de familiaridade, porque aí não gasta energia, nem preciso estudar muito, já sei, né? Nossa, eu só comecei a ler aquele trecho, lembrei de tudo que estava falando, tudo que eu já tinha estudado. Mas lá na hora da prova não vai ter aquele trecho, né? Não vai ter aquele texto. Então, quando você está lendo, você tem essa sensação de familiaridade. Quando você tem que explicar para alguém, né? Você tem que buscar da sua memória tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, né? Ou quando você está conversando com alguém, quando você está analisando um feedback que você recebeu, né? Ou quando você está também fazendo perguntas para o seu colega ou respondendo perguntas do seu colega, tá? Uma outra forma, né, é justamente fazer o teste para si próprio, né? Fazer um autoteste, testar a si mesmo, tá? Então, é uma estratégia que é muito mais eficaz, muito mais eficiente, né, do que simplesmente reler o parágrafo, reler um capítulo, reestudar a aula, tá? Ouvir de novo aquele vídeo, ouvir a aula gravada, tudo isso, né, vai trazer essa ilusão de familiaridade, mas quando o aluno está fazendo um teste, quebra de novo essa ilusão, né? Porque na hora que ele está fazendo o teste, não é um teste para valer nota, é um teste apenas, né, para que o aluno puxe da memória, né, aquilo que aprendeu, aquilo que ouviu durante a aula, tá? E esse é um teste que vai servir muito mais como uma estratégia de aprender, tá? Do que como uma estratégia de avaliar, tá? Serve também como uma estratégia de avaliar, porque o aluno, na medida em que ele tem dificuldade para resolver alguma questão, né, para responder alguma pergunta, ele vai ter consciência de que aquele conteúdo ele não sabe ainda. Então, ele precisa estudar mais aquele conteúdo para a prova de verdade, né? Para a prova final, tá bom? Então, essa estratégia, né, é muito mais eficaz, é muito mais eficiente, porque vai puxar da memória. O Robert Bjork fala uma coisa que eu acho muito interessante, né, que ele fala assim, olha, a gente precisa colocar menos coisas na cabeça do aluno, né? Menos informação na cabeça do aluno e retirar mais informação da cabeça dele. Não é esvaziar a cabeça do aluno, tá? É fazer com que o aluno retire da sua memória
né, as informações para responder algumas perguntas, algumas questões. Quando ele faz isso, né, ele vai ajudar, né, o seu cérebro na consolidação daquelas informações e no fortalecimento, né, daquelas sinapses e daquelas redes neurais. De modo que, quando ele precisar utilizar aquelas informações de novo, né, esse caminho para encontrar a informação, está na memória de longo prazo, né, está bem trilhado, né, está bem aparente, está bem consolidado, então vai ser muito mais fácil, né, passar por ali, encontrar a resposta. A mesma coisa, vamos pensar, fazer uma analogia, né, sobre esses caminhos aí. A mesma coisa quando você tem caminhos de terra, né, e você não sabe em qual caminho você vai escolher, vamos supor que você está no meio de uma mata, né, tem diversos caminhos, você não sabe, né, mas aquele caminho onde as pessoas passam mais, né, ele é mais aberto, ele é mais largo, né, é mais fácil de andar, um caminho que ainda não foi muito explorado, que poucas pessoas passaram, né, poucas pessoas pisaram ali, né, ele ainda está muito confuso, muito cheio de mato. Então, você não tem dúvida, né, de qual caminho você vai escolher. Né? E a mesma coisa acontece no cérebro, tá? Quando a memória de trabalho, né, precisa de procurar uma informação lá na memória de longo prazo, no momento da prova, né, de resolver um problema, o caminho que está mais fácil, né? O caminho que leva mais rápido aquela informação, o caminho que já foi trilhado mais vezes, ele vai ser percorrido com mais facilidade pela memória de trabalho. Então, vai chegar com mais rapidez, né, na informação. Tá? Então, todas as vezes que existe essa necessidade, né, buscar na memória de longo prazo uma informação, esse caminho, né, fica um pouco mais pisado, né? Então, fica mais fácil depois de encontrá-lo novamente, tá? Vou dar alguns exemplos para você de experimentos que foram realizados, né, no laboratório, né, do Robert Bjork e também da Elizabeth Bjork, que trabalham com essas pesquisas, né, como eu disse, de memorização, de memória e esquecimento. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos. Bom, vamos começar, né, falando sobre esse experimento aqui. Os alunos, né, nesse experimento, tiveram que ler, né, um texto 4 vezes, tá? Então, eles leram um texto, passou 5 minutos, leram o texto novamente, passou 5 minutos, releram aquele texto, e passou 5 minutos, eles leram pela última vez aquele texto, passou 5 minutos, eles fizeram um teste final, tá? E passou uma semana, eles fizeram de novo, né, um outro teste, tá? Bom, depois disso, né, um outro grupo, né, depois disso não, né, um outro grupo, desculpa, um outro grupo também, né, fez uma leitura, né, nesse experimento, foram dois grupos então, né, fez uma leitura, passou 5 minutos, ao invés de fazer uma outra leitura, como aquele grupo lá em cima, não, fez um teste. Esse grupo foi testado sobre aquilo que eles leram, né, nesse material, que era a mesma leitura do grupo que só leu, tá? Passados mais 5 minutos, novo teste, tá? E passados mais 5 minutos, o último teste, e aí, da mesma forma, né, que o grupo que só leu, esse grupo também, né, fez um teste após 5 minutos, e depois de uma semana, também fez o teste. O que aconteceu, né? Quem se saiu melhor no teste, tá? Bom, os alunos, né, que só leram,
não tiveram o mesmo desempenho que os alunos que fizeram o teste, tá? Foi um desempenho fantástico, tá? Logo após aqui, esses 5 minutos, né? Os alunos que fizeram o teste já tiveram um desempenho melhor do que os alunos que só releram o texto, tá? Os dois grupos tiveram um bom desempenho, importante falar isso aqui nesses 5 minutos, mas uma semana depois, tá? Quando foram refazer o teste, o que aconteceu? O grupo que fez o teste, né, que leu uma vezinha só e fez o teste nas outras vezes, né, conseguiu lembrar de muito mais informações do que os alunos que só leram, tá? Os alunos que só leram, eles esqueceram mais de 50% das coisas que eles tinham aprendido naquelas leituras todas uma semana antes, tá? Enquanto que o grupo que leu uma vez, mas fez o teste as outras 3 vezes, né? Eles conseguiram lembrar de mais de 70% das informações, né, que eles haviam estudado. Então, fica aí a dica, tá? De utilizar teste, mas não utilizar teste para dar nota, utilizar teste como estratégia de aprendizagem. Acabou a aula? Vamos fazer um teste da aula? Acabou a aula? Vamos ver o que a gente lembra dessa aula, né? Então, vamos fazer lá uma brincadeirazinha, faz uma coisa de maneira lúdica, de maneira agradável, né? Justamente para tirar esse peso que existe no teste, esse medo do teste, né? E que errar não é problema, tá? Errar não é problema porque depois vai ter o feedback, né? E o feedback é muito importante, tá? O feedback faz parte de toda e qualquer estratégia. Quanto antes você trouxer esse feedback para o aluno, melhor, né? Então, aqui no final da aula, né, fez um teste, não precisa fazer os 3 testes no final da aula, não. Terminou a aula, vamos lá fazer uma atividade, vamos ver quem que vai lembrar, fez a atividade, já corrige ali logo depois, faz um feedback para os alunos, para que eles guardem, né, a resposta correta, tá bom? Um outro experimento que eu quero mostrar para vocês, que é muito interessante também, né? E que mostra como que a ilusão de fluência nos engana e como que a gente precisa quebrar essa ilusão de fluência com, né, essas estratégias, né, que são dificuldades desejáveis, tá? Então, esse estudo aqui, um grupo estudou, né, por 3 dias seguidos, né, um mesmo conteúdo, e depois fez um teste, tá? Então, fez um teste logo em seguida, aqui terminou a terceira aula, fez um teste, tá? E um outro grupo fez diferente, tá? Estudou o mesmo conteúdo, teve o mesmo número de aulas, a quantidade de aulas foi a mesma, tá? O conteúdo era o mesmo, a carga horária era a mesma, tá? Só que, né, havia um intervalo de uma semana de uma aula para outra, tá? E aí depois, na última aula, né, o teste. Então, a última aula coincidiu, e então, os 2 grupos fizeram aqui o teste logo depois da última aula. O que ocorreu? O que os pesquisadores, né, o Robert Bjork e a Elizabeth Bjork, então, observaram? Bom, um teste que foi feito logo depois da aula, né? O primeiro teste, acabou a aula, fez o teste, acabou a última aula, fez o teste. O que aconteceu, né? O grupo, né, que estudou, né, os 3 dias seguidos de maneira concentrada, né, se saiu melhor do que o grupo que teve os estudos espaçados, tá? Esse foi o primeiro resultado. Então,
Foi interessante aqui para esse grupo, né, para fazer esse teste, né? Mas uma semana depois, o que que aconteceu? Esses estudantes, né, foram testados naquele conteúdo novamente. E o que os pesquisadores observaram é que uma semana depois, né, o grupo, né, que estudou com o espaço, né, de uma semana, que teve um estudo espaçado, né, se lembrou de muito mais coisas do que o grupo que teve as aulas concentradas, tá? Então, o grau de esquecimento de quem teve as aulas concentradas foi muito maior do que um grupo que teve as aulas espaçadas. E um mês depois, gente, um mês depois, tá? O que que aconteceu? A mesma coisa, tá? O grupo que teve aulas espaçadas, ele teve um rendimento, né, muito melhor, um resultado muito melhor do que o grupo que estudou concentrado. O grupo que estudou, né, os 3 dias seguidos já tinha esquecido quase tudo, tá? Um mês depois, enquanto que o grupo que estudou de forma espaçada conseguiu lembrar de muito mais coisas, teve uma queda, né, de memorização, quer dizer, o esquecimento foi muito menor para esse grupo, né, durante um período maior. Então, que isso nos diz, né? Repensar a forma como a gente distribui o conteúdo, como a gente distribui as aulas na grade, né? Na grade da semana, no calendário semanal, né? No horário, né, de aulas. Então, na hora que for planejar as aulas agora, o calendário, né, do ano que vem, né, o horário de aulas, né? Distribuir o horário de aulas para o ano que vem. Pensa nisso, né? Será que eu estou colocando aulas seguidas? Será que eu estou dando esse espaçamento entre as aulas para que os meus alunos possam, né, permanecer com essas informações por mais tempo? Tá? Então, 2 coisas que a gente já viu até agora. Um outro estudo muito interessante, né, que nos faz acreditar mais nas dificuldades desejáveis, né, é esse aqui, né? Então, aos estudantes foram apresentadas obras de arte, né? E isso, gente, serve para qualquer tipo de conteúdo, né? Se você tem que, os alunos têm que aprender, né, sobre cálculo de área, né, de volume, cálculo de área de figuras geométricas, geografia, né, nomes de estados, classificação, gente, qualquer coisa, tá? Você pode usar essa mesma estratégia aqui. Como que é? O que que é melhor para aprender, tá? Nomes, isso tudo que eu falei, capitais, vocabulário, tá? Lista de palavras, estratégias de cálculo, tudo isso, tá? O que que é melhor? Você estudar tudo junto de uma vez só. Então, assim, numa aula de artes, é melhor, né, eu estudar primeiro Van Gogh, todas as características da obra do Van Gogh, né, da pintura do Van Gogh, da pincelada do Van Gogh, das cores, né, do Van Gogh, é, reconhecer, né, saber reconhecer ali todas as obras do Van Gogh durante a aula, né, das obras do Van Gogh, durante esse módulo, né, da, das obras do Van Gogh, dentro do conteúdo de artes, ou é melhor, né, eu mesclar, né, não estudar apenas Van Gogh, mas estudar Monet, Gauguin, né, Tarsila do Amaral, Eliseu Visconti, né, estudar todo mundo junto, né, e depois eu vou ter que reconhecer, por exemplo, né, uma obra
de um desses autores que não foi apresentada nessa aula, tá? Mas, né, a partir disso, né, não só de uma aula, mas desse módulo que eu estudei, né, esses artistas, né, essas obras todas, o que eu tenho, né, como informação a partir daí, que me ajuda a reconhecer uma obra do Van Gogh, por exemplo, em qualquer lugar, no museu, na casa de alguém, né, quando eu abro uma revista, numa imagem, né, que eu vejo aí na internet. Eu não vi aquela obra, né, do Van Gogh na aula, você não mostrou para o seu aluno aquela obra do Van Gogh na aula, tá? Mas lá na hora da prova, né, você coloca aquela obra que ele não conheceu, que você não mostrou para ele, né? E coloca o nome de todos esses artistas que foram estudados. E aí perguntar, né? De quem é essa obra? Tá? E aí você vai, então, proporcionar ao seu aluno, né? Essa condição de reconhecer a obra, né? Daquele artista em qualquer momento, né? Porque ele sabe diferenciar. E, né, de novo aqui, né, a ilusão de fluência, né, quando você estuda todas as obras ao mesmo tempo, né? Então, você também, quando está ensinando, você está mostrando todas as obras ao mesmo tempo, então você está achando que aquilo vai facilitar para o seu aluno, porque ele vai juntar tudo que é do Van Gogh, né? Num lugarzinho só lá no cérebro dele para guardar. Isso é Van Gogh, aqui é a caixinha do Van Gogh, né? Mas o cérebro não funciona assim. Então, essa ilusão de familiaridade, né? Quando o aluno abre lá o caderno de artes dele, né? Ou o computador onde estão as obras de arte, ele vai ver lá, ah, tá, isso tudo é do Van Gogh, eu já sei que é do Van Gogh e tal, por causa da familiaridade, tá? Mas isso aqui, né, é que vai proporcionar essa quebra da ilusão da familiaridade, porque o que acontece? O cérebro não funciona, né, criando caixinhas para Van Gogh, caixinha para Gauguin, caixinha para Tarsila do Amaral, tá? O cérebro vai trabalhar assim, o Van Gogh, né? Se parece com Monet, tá? E se parece com Eliseu Visconti, né? Mas é muito diferente da Tarsila, né? E é diferente do Gauguin, tá? Então o cérebro já começa, né, a criar aqueles caminhos, lembra dos caminhos lá de terra, né? Então o cérebro já começa a criar os caminhos, porque quando aparece alguma característica, né, que o cérebro reconhece aquela característica, né, ele já vai logo buscar, né, o caminho que leva ao autor da característica. Num trabalho, né, numa prova ou numa atividade, né, de múltipla escolha, em que você coloque, por exemplo, todas essas obras sem os nomes, né, e pergunta ou pede ao aluno para apontar ou para marcar, né, as obras do Van Gogh, por exemplo, né, o cérebro dele, então, vai fazer essa estratégia, né, e vai eliminar logo, né, o que é muito diferente do traço característico do Van Gogh, né, daquelas características que o cérebro dele está reconhecendo. Lembra quando fala Van Gogh, né? Quando lê essa palavra, quando ouve essa palavra, né? Mas também vai ficar um pouco confuso, tá? Numa prova de múltipla escolha, por exemplo, né? Vai ficar um pouco confuso com relação a essas três obras. Será que qual que é dessas do Van Gogh, né? Qual que é a obra do Van Gogh? É claro que tendo esse retrato aqui do Van Gogh vai ficar muito fácil para ele distinguir, mas vamos supor que não tivesse, né, essa obra do Van Gogh aqui e somente essa aqui, né? Então ele ia ter que o cérebro dele tem que definir, né, entre essas três obras aqui que tem certa semelhança, né, no traço, nas cores, o que qual delas, né, o que tem, qual que vai me levar, né, aquele caminho do Van Gogh. E o cérebro também vai fazer, vai trilhar esse caminho, mesmo que o aluno erre,
né? Quando ele recebe o feedback, que é esse aqui, o que vai acontecer no cérebro dele, né? Vai criar um fortalecimento para Van Gogh e essa imagem, tá? E vai criar também uma inibição, tá? Dessas duas obras para a palavra Van Gogh, tá? E os estudos mostram também que vão criar também um fortalecimento para essa obra e Monet, essa obra e Eliseu. Bom, então nós vimos, né, 3 estratégias, né, que são dificuldades que nós criamos para os alunos, que nós podemos criar para os alunos e para nós mesmos, quando estivermos aprendendo, estudando, né, algum conteúdo, que são dificuldades desejáveis, tá? Então, a primeira estratégia que a gente viu lá, que é chamada de prática de lembrar, ou prática de recuperação, né? Então, a prática de recuperação, ela vai aumentar a aprendizagem, né? A consolidação daquelas informações, porque faz o aluno tirar aquela informação da cabeça, né? Que a gente viu, né? Faz o aluno pensar, buscar aquela informação, né? Faz o aluno trilhar, né, no cérebro, força, né? Aquele caminho no cérebro do aluno, né? E aquele caminho, então, fica mais transitável, né? Fica mais fácil de ser encontrado da próxima vez. Uma segunda prática, né, que a gente viu hoje, né, é a prática de espaçar. É uma estratégia, né, que cria essa dificuldade, né, de espaçar o conteúdo. E por que é uma dificuldade? Porque quando passa uma semana, o aluno já esqueceu um pouco daquele conteúdo, né? Então, ele vai ter que fazer um esforço para trilhar aquele caminho de novo, né? E na medida que ele faz esse esforço, ele também quebra a ilusão de fluência, ele percebe que ele não sabe tanto assim, tanto que ele está tendo que fazer um esforço para lembrar, né? E esse esforço que ele faz para lembrar torna, né, esse caminho aí mais forte, né? Esse circuito neural que leva até a informação que ele precisa, tá? Então, a prática de espaçamento, então, é a segunda prática, né? É a segunda dificuldade desejável que a gente viu na aula de hoje. E a terceira dificuldade desejável que nós vimos nessa aula de hoje é intercalar, é a prática de intercalar, né? Ao invés de dar todo o conteúdo em bloco, né? É intercalar conteúdos. Então, se eu estou estudando cálculo de volume, né? Ou cálculo de área de figura geométrica, né? Ou cálculo de volume de sólidos, eu vou misturar as tarefas, vou fazer uma hora de cálculo do triângulo, vou fazer do retângulo, vou fazer do quadrado, vou fazer do círculo, vou fazer do hexágono, eu vou misturar tudo, né, para estudar. Porque isso, né, também vai me ajudar a criar, né, esses caminhos no cérebro, né? Esse caminho leva ao cálculo, né, a forma correta de resolver, de encontrar, de resolver esse problema, que é encontrar, por exemplo, né, o volume de um cilindro, mas ele não vai me servir para me mostrar, né, o volume de um cubo, tá? Então, se eu tenho que calcular agora o volume de um cilindro, né, o meu cérebro, então, ele vai buscar esse caminho, né, que vai levar a esse cálculo, né, a esse resultado ou a resolução desse problema, e vai inibir, né, vai trancar aqueles outros caminhos, né, que vão levar, que servem para outras figuras e outros sólidos, tá? Mas
nós temos ainda mais uma dificuldade que a gente precisa introduzir aqui, né, para completar com essas 4 dificuldades desejáveis. E essa quarta estratégia, né, é uma estratégia que não pode faltar, que é a de criar um feedback que leve ao automonitoramento, que leve à metacognição. Porque, como eu falei lá no começo, né, falar sobre como pensou, pensar sobre o próprio pensamento, pensar sobre as estratégias que utilizou, né? Então, quando o aluno consegue, através do feedback, né, perceber que ele ainda não sabe direito aquilo, né, que ele não encontrou a resposta correta, né, mas que você, com esse feedback que leva a uma metacognição, vai mostrando para o aluno, né, como que ele pode refletir, como que ele pode pensar, né, sobre a sua atividade. E na medida em que ele recebe um feedback, né, com a resposta correta, como a gente viu lá, né, no final da aula, né, isso também vai levá-lo, né, a esse automonitoramento, né, a essa metacognição. Então, não pode faltar, tá? Esse feedback que é direcionado à metacognição, que vai proporcionar, né, um monitoramento constante, que é o professor monitorar a aprendizagem do aluno, ele está aprendendo mesmo, ou eu estou iludido, né, ou estou iludida de que ele esteja aprendendo porque a aula fluiu bem, tá? E o próprio aluno, né, na medida em que ele vai passando por essas dificuldades desejáveis, ele também vai conseguir, né, perceber se realmente ele sabe ou se ele está sendo iludido, né, pela familiaridade daquela informação, porque ele já ouviu aquela informação outra vez antes, mas ela ainda não está consolidada, tá bom? Espero que tenha contribuído para você, né, essa aula aqui, que você tenha gostado e que tenha feito sentido para você. E aqui, então, eu deixei algumas referências, né, que eu usei para essa aula de hoje, tá? Se alguém quiser os links aqui, eu tenho os links, tá? É só entrar em contato comigo, aqui, @neurociência na escola, tá? No Instagram. Aqui tem as outras redes sociais, né? Também tem o YouTube e o Facebook, tá bom? Para quem quiser falar comigo, é melhor no Instagram mesmo, tá? @neurociência na escola. É só me mandar uma mensagem lá no chat, tá? Que eu respondo com muito prazer e envio os links também. Se eu tiver os artigos também, eu envio com muito prazer, tá bom? Me segue lá no Instagram, né, para você acompanhar lives, posts, sempre com essa perspectiva, né, de levar neurociência para educadores. Então, aí está a minha referência também, né, eu sou pedagoga, especialista e mestre em neurociências pela UFMG, já fui contratada por algumas empresas, atualmente estou dando aula aí também em algumas outras empresas além dessas, tá? E também já fiz algumas contribuições, né? Tenho algumas contribuições acadêmicas, né? A maioria delas na UFMG, e tem uma aqui também sobre jogos no ensino, no Cefet também, tá bom? Então, quero deixar para vocês, né, o meu muito obrigada e o meu convite, né, para conhecer a formação continuada de neurociência na escola, é uma formação para professores, né, com a intenção de capacitar, né, os professores para uma pedagogia baseada em evidências científicas. Grande abraço, obrigada mais uma vez pela sua atenção e até um próximo encontro.
Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.